Se você é gerente de projeto, gerente de produto, gerente de equipes, líderes em geral, quer uma boa recomendação de leitura? Fique neste vídeo. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, eu resolvi trazer um livro que eu li há muito tempo, mas que ele é bem atual, ou seja, ele ainda serve para as equipes de projetos, produtos e para o dia a dia. Atualmente estamos vivendo em um novo mundo, onde existe trabalho presencial, trabalho híbrido, trabalho remoto, e mais os conceitos de liderança, eles são muito importantes. Inclusive para como fazer as entregas e o resultado final dentro dos nossos projetos, dentro das nossas empresas. Mas antes de falarmos sobre o livro, eu queria pedir a sua participação. Deixe aqui nos comentários qual é a principal característica de um líder. Você que já teve muitos líderes por aí, em empresas, ou mesmo que não seja no ramo profissional, mas que você enxerga aí na vida em geral, líderes, de grandes multidões, o que você considera que é a melhor característica dessas pessoas? Então, deixa aqui no primeiro comentário, vai ser muito útil para podermos compartilhar esse conhecimento. Então, sem demoras, queria compartilhar aqui sobre o livro específico. O livro é O Monge Executivo. Estou colocando aqui. A minha versão é de 2004, mas talvez já tenham até versões mais atuais sobre esse livro. E eu resolvi compartilhar aqui 3 grandes ensinamentos desse livro para que a gente possa conversar um pouquinho, refletir a respeito sobre equipes, liderança e posicionamento. Então vai lá, vamos passar pela primeira. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é a liderança servidora. Mas o que seria isso, É aquela preocupação genuína com as pessoas da sua equipe. Entender que do outro lado são pessoas. As pessoas têm vida, têm coisas boas, têm coisas ruins, têm sentimentos, têm momentos. E às vezes pode acontecer de alguns líderes se esquecerem disso. Apenas cobrarem resultados, entregas e se esquecer de um momento em que a outra pessoa pode estar passando. Então, conversar, entender, criar essa conexão, acima de tudo, de maneira genuína, pode fazer com que sua equipe performe melhor. Quando nós tratamos de gerenciamento de projetos especificamente, tratamos, por exemplo, de equipes ágeis, pessoal que trabalha ali dentro de um time organizado, onde não há, de fato, um cargo de liderança, mas sim toda a equipe trabalhando em conjunto, toda a equipe tem voz, as equipes se conversam, dão feedback e evoluem. Então, sem a necessidade de alguém direcionando o caminho, mas que todo mundo esteja junto e construindo as entregas. O time ganha como um todo. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ele é até uma palavra bem clichê, mas é difícil de aplicar. Chama-se empatia. E por que eu digo que é clichê? É muito comum você perguntar para as pessoas o que é empatia. E aí você vai ouvir a resposta. É se pôr no lugar do outro. Tudo bem, mas na prática, principalmente em empresas, como que isso funciona de verdade? Você já parou para pensar? Às vezes não é tão simples se colocar no lugar do outro, entender o momento da pessoa, entender a situação. Às vezes é legal essa palavra, mas as pessoas estão passando por algum momento difícil ou precisam ali de um tempo. Às vezes precisam de um tempo pessoal para resolver algum problema e depois performar bem melhor. Eu já escutei muitos líderes falarem, não, aqui a gente tem empatia. Porém, no momento em que, às vezes, alguém da equipe precisa sair mais cedo para resolver um problema pessoal, aí já fica com aquela certa desconfiança. Então, isso não pode acontecer. A empatia, de fato, é um trabalho árduo que é se colocar no lugar do outro, mas não é só isso, é entender o ambiente. Então, esse livro ele explica bastante sobre isso, sobre como colocar essa empatia em jogo. Então, essa fica como uma segunda dica. Antes do terceiro ponto, eu vou pedir um favor para você, já deixa o like aqui nesse vídeo, isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e nós possamos divulgar mais essa informação e fazer com que as pessoas pensem a respeito. Bom, o terceiro ponto do livro é respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta, não é mesmo? Mas eu quero enfatizar esse ponto, pois ainda existem situações onde aqueles ditos líderes, na verdade são chefes mesmo, direcionam muito e utilizam muito o seu crachá como poder. Poder de tomada de decisão, o poder de direcionamento e acabam não escutando a equipe. Talvez você já tenha passado por essa situação, mas eventualmente você vai até concordar comigo. Tem uma discussão com a equipe e tem aquele dito chefe mesmo, não é líder.
Ele está ali escutando, mas ele não recebe muito bem feedbacks e acaba se impondo, falando vamos fazer assim e chega. Então quando você acaba se impondo, pelo outro lado, o lado da equipe, ela acaba se sentindo até um pouco desrespeitada. Poxa, eu estou aqui tentando colaborar, dar a minha opinião e mesmo assim eu não estou sendo ouvido. Então, respeito é um ponto muito importante e esse livro traz fortemente esses conceitos. Esse livro traz muitos conhecimentos sobre relacionamentos saudáveis dentro do trabalho, na vida, respeito, reflexões, liderança. Então eu recomendo fortemente a leitura deste livro, apesar de ele ser um livro clássico, né, meio que das antigas, mas ainda reflete muito dentro das empresas e do nosso dia a dia. Então, não menospreze esse livro, fica aqui essa recomendação. O seu autor, James Hunter, ele realmente é um consultor que trabalha há anos com isso e deixou essa obra para que nós possamos pensar a respeito. É claro que o livro é muito mais do que isso, eu recomendo muito a leitura dele, porque ele é um clássico da leitura, eu não dei muitos spoilers sobre, de fato, como que funciona, qual que é a história, mas os ensinamentos desse livro são muito importantes, inclusive para os dias de hoje. Hoje que nós exercemos posições de liderança em projetos, desenvolvimento de produtos, vale muito a pena refletir a respeito sobre esses pontos e outros que o livro também traz. Bom, eu queria deixar esse recado para vocês. Antes de ir embora, deixa aqui nos comentários qual é a principal característica que um líder deve ter. Veja aí na sua vida um líder dentro da sua empresa, um líder que você reconhece aí na vida em geral. Qual é a principal característica? Deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Eu estou fazendo uma série de entrevistas com pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos, produtos, líderes, empreendedores. Corre lá, algum deles pode servir para você.